Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no último final de semana do tempo comum antes da Quaresma. A próxima quarta-feira será quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência, dia de recebermos cinzas sobre nossas cabeças, dia de iniciarmos com toda a igreja a Quaresma. Tempo de conversão, tempo de retomada da nossa vida, tempo de olhar nossa vida e ver como é que nós estamos vivendo o nosso batismo, com a nossa coerência cristã. Por isso, o convite da igreja para que, com a quarta-feira, nós iniciemos a caminhada de 40 dias de conversão, de penitência, de oração, de jejum, de reflexão, de lexio divina, leitura da palavra de Deus, de caminhada na reflexão sobre também o tema da campanha da fraternidade, enfim, um tempo especial que devemos tirar para renovar a nossa vida cristã. Nesses dias que, com tantos acontecimentos, muitos às vezes querem fazer seu retiro espiritual, fazem vários encontros, mas que nos prepare tudo isso para vivermos uma santa e proveitosa Quaresma. Aqui no Brasil, nós temos, durante o tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade, que é um jeito concreto de olharmos os nossos pecados, sociais, e vemos que num país que se diz cristão, que tem pelo menos raízes cristãs, e que ainda existe um pouco disso na sociedade, nós temos uma responsabilidade também de construir fraternidade. Neste ano, nós temos a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. Estamos nos 50 anos do Concílio Vaticano II e também nos 50 anos que foi promulgada a Constituição Gaudium et Spes, ou seja, a Igreja no mundo de hoje. E o lema dessa campanha da fraternidade, eu vim para servir. O tema e o lema que estão nos cartazes, etc., lembram para nós, meus irmãos e irmãs, como é importante para nós, também enquanto igreja, ver que o nosso trabalho de evangelização, de proclamação do Evangelho, deve também nos conduzir cada vez mais a uma igreja que se coloca também samaritana, que já tem uma larga tradição, desde o começo, em servir seus irmãos e irmãs, e que nós somos chamados também a fazê-lo nos tempos de hoje. Portanto, a campanha da fraternidade que acontece na Quaresma é uma oportunidade de olhar também as consequências sociais do Evangelho, ainda mais nesse ano que fala de maneira mais geral, igreja, justamente, e sociedade. A igreja é presente nessa sociedade e a sua responsabilidade de ajudar a justiça, a paz e a fraternidade. Um mundo que leva a pessoa a ser tão descartável, que não leva muito em consideração o que a pessoa é, e muitas vezes vê apenas o lucro que ela dá ou despesa que ela dá e não o valor da pessoa enquanto tal, né? Então não tem o tratamento, não tem o acolhimento como deveria ter, porque justamente não interessa a pessoa e sim a questão financeira. É para todos nós uma grande responsabilidade de vermos como é que podemos ser um país ainda mais humano, em que olha a pessoa justamente como pessoa humana, não como apenas um objeto, né, de gasto, de lucro, ou de despesa, ou de não despesa, ou mesmo de apenas um voto a mais, mas seja a pessoa humana enquanto merecedora do nosso afeto e da nossa responsabilidade, do nosso respeito. E é nesse aspecto que a igreja, ao nos falar da vida cristã, nos fala dessa dimensão, né, social do Evangelho, que é uma consequência da pregação, que deve nos levar cada vez mais a um mundo mais justo e mais humano. Diferentemente de quando apenas se manipula ideologicamente a pessoa ou a questão social. A igreja o faz por amor, justamente a Deus, a Cristo que está na pessoa, que nós encontramos na pessoa do nosso irmão e irmã. Por isso, fraternidade, igreja e sociedade, e ao mesmo tempo o tema e o lema, eu vim para servir, que é a missão de Jesus e a nossa missão de igreja, e que faz isso em qualquer regime que estivermos, seja regime totalitário, ditatorial, mais democrático, menos democrático, ideológico e ateu, enfim, seja lá o que for, nós nos colocamos a serviço, estamos a serviço dos irmãos e irmãs, né, por causa do Evangelho. E aí está o nosso diferencial. Em qualquer situação,
nos colocamos a serviço e não apenas em algumas situações que nos interesse, digamos assim, politicamente ou ainda socialmente, mas sim por causa do Evangelho. Peçamos a Deus que nesse ano a campanha da fraternidade nos ajude a olhar com os novos olhares tudo isso, ao comemorarmos os 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II e também da Constituição Gaudium et Spes, que a gente possa ainda mais continuar crescendo nessa dimensão, essa consciência da nossa responsabilidade social como consequência do Evangelho. Nesse último domingo do tempo comum antes da Quaresma, quarta-feira próxima começaremos a Quaresma e só retomaremos o tempo comum depois de Pentecostes, nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, onde um leproso chega perto de Jesus e pede: se queres, tens o poder de curar-me. Lembrar, justamente na leitura do Levítico, primeira leitura desse domingo, fala justamente desse aspecto. Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes, e se estiver leproso impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar, o homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, de cabelos em desordem, a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Tinha essa norma, evidentemente, uma questão sanitária de não contagiar os outros, já que não havia como curar uma pessoa dessa naquela época, e por isso mesmo vivia fora do acampamento e não misturado com os outros, não é? Aquilo que de uma certa forma hoje na medicina se chama um certo isolamento, né? O isolamento para que realmente não contagie os demais. E esse leproso chega perto de Jesus e fala: não tem medo de chegar perto de Jesus, mesmo com todo o isolamento que existia social, né? Se queres, tens o poder de curar-me. Meus irmãos e irmãs, naquele contexto social em que o leproso era colocado isolado, sem poder chegar perto dos outros, chegar perto de Jesus mostra justamente a missão de Jesus, que vem ultrapassar barreiras, ultrapassar situações e demonstrar que ele vem justamente para trazer a vida para todos, não é? E aqui a leitura lembra bem isso, né? Jesus que olha com carinho para com esse leproso e o toca e o cura. Sim, meus irmãos e irmãs, a palavra diz isso. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. Lembrar que na época tocar uma pessoa assim era ficar impura. Jesus toca ao leproso e: eu quero, fique curado. E então Jesus o mandou embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai e faça aquilo que tem que ser feito conforme a lei. Mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ou seja, vai comprovar e mostrar para você voltar de novo ao convívio social, né, como era necessário para fazê-lo. Só que, além disso, ele foi e começou a contar e a divulgar o fato, de tal forma que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, ficava fora em lugares desertos e em toda parte vinham procurá-lo. De tal maneira, foi tanta alegria desse homem ao ver-se curado de algo que o isolava dos outros, colocava longe da sociedade, e ver acontecer esse milagre que não se conteve e contou. Meus irmãos e irmãs, essa é uma palavra que recorda para nós um pouco daquilo que vamos viver agora a partir da próxima quarta-feira. Nós somos, pelo pecado, também deformados. O pecado deforma a gente por dentro. Aquilo que é o plano de Deus, da beleza do homem, da pessoa humana, é deformado pelo pecado e nos isola, nos separa da comunidade. Jesus não teve medo, veio ao nosso encontro, nos tocou, nos chamou e pelo perdão nos cura. E espera que nós, nos apresentarmos de novo ao sacerdote para podermos voltar a esse convívio. Toda a celebração do sacramento da penitência também mostra um pouquinho esse aspecto de podermos assim ser lavados de nossos pecados, daquilo que deforma esse homem novo dentro do nosso coração. E por isso mesmo, quando nós experimentamos o perdão, a reconciliação, logo também contamos as maravilhas de Deus para os irmãos e irmãs.
uma verdadeira confissão, uma verdadeira conversão, logo leva as pessoas a proclamarem a misericórdia e o amor do Senhor. E Jesus não tem medo de vir ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro na realidade que nós temos, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e vida em plenitude. Justamente, meus irmãos e irmãs, nessa comparação que nós temos na liturgia de hoje, tanto do Levítico como do Evangelho, nos fala um pouco dessa necessidade de renovar nossa vida, de deixar-nos cada vez mais lavar no sangue de Cristo, para que a beleza, a originalidade da nossa vida apareça num coração que se purifica, que se transforma, que se renova em Jesus Cristo, nosso Senhor. Além disso, meus irmãos e irmãs, como consequência dessa vida, dessa caminhada na vida nova, de homens novos, a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura desse domingo, vai falar que tudo é para fazer para a glória de Deus. Não façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, não é? E, ao mesmo tempo, não escandalizeis a ninguém, não é? Fazei como eu, de São Paulo, que procura agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para todos, né? Assim como ele imita Jesus Cristo, também saibamos imitar aquele que segue a Jesus Cristo. Ou seja, o homem novo, que renasce, que vive uma nova vida, passa a fazer tudo para a glória de Deus e para ser sinal também. O santo, a santa, justamente é alguém que vive o Evangelho e que torna sinal para os outros, para os irmãos e irmãs. Eu vejo que muitas vezes falta para nós essa cultura, né, que os santos vivem no meio de nós, pessoas que vivem o Evangelho, que se colocam à disposição do Senhor e que procuram ser cada vez mais servidores da glória de Deus. Quando nós começamos alguns processos de beatificação, aqui nós vemos que muitas vezes as pessoas se escandalizam, mas aquele santo, estão querendo que eu seja santo, aquele que eu conheci, que eu vivi, que estava perto de mim? Sim, ou seja, o santo não é só alguém lá do passado, longínquo, mas é alguém próximo de nós, que viveu o Evangelho com a sua humanidade, com a sua realidade, com a sua disponibilidade e que procurou, através de uma conversão sincera a cada dia, viver segundo a palavra de Deus. E aí, então, a leitura da carta de Paulo aos Coríntios lembra isso para nós. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, não é? E, ao mesmo tempo, procurar justamente a não escandalizar ninguém, mas sim buscar o Senhor, ser sinal de Jesus Cristo para as pessoas. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, é que nós vamos vendo que uma pessoa curada dos seus pecados, lavada pelo sangue de Cristo dos seus pecados, passando a viver uma nova vida, passa também a servir aos irmãos em tudo que faz nesse sinal de santidade. Também nesses dias, né? Nesses dias que precedem a Quaresma, que precedem a campanha da fraternidade, nós também possamos ver a importância de uma conversão sincera, ao mesmo tempo de ver nossos pecados que nos deformam e que o Senhor quer nos lavar e restaurar em nós essa beleza da presença de Deus, e ao mesmo tempo olhar para os irmãos e irmãs de coração aberto e sincero para poder fazer tudo para a maior glória de Deus. Que também nós, que nos preparamos para a Quaresma, para a campanha da fraternidade, o Senhor nos encontre assim disponíveis, reconhecendo sim nossas infidelidades, nossos pecados que nos deformam, mas acreditando no poder do Senhor, que não tem medo de tocar a nossa vida, de nos curar, de nos conduzir e ao mesmo tempo colocar em nós um coração novo que nos faça fazer tudo para a maior glória de Deus. E nós, diante disso tudo, saibamos dizer o nosso sim, colocar-nos à disposição do Senhor, andar pelos seus caminhos e cada vez mais e melhor vivemos a nossa vida cristã. Que tenhamos um bom início de Quaresma, um bom início de campanha de fraternidade, com jejum, abstinência e refletindo sobre a campanha da fraternidade, sobre o tema Igreja e Sociedade, nessa campanha da fraternidade que nos lembra essa nossa missão, eu vim para servir. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.